Ele trabalha num subemprego, ele tem 35 anos, essa é a história do Jeder, e ele vai passar um aviso pra gente. Vamos ver qual vai ser o aviso dele, mas eu acho que ele vai falar algo sobre a gente precisa empreender ou fugir do Brasil. Essas duas alternativas são pra todo mundo? Não, nenhuma das duas. Vamos lá. Tudo que eu tenho, vamos lá, tudo que eu tenho para dizer para vocês é o que eu tô passando por experiência própria, tudo que eu já passei, e eu não quero que quem esteja enfrentando e iniciando a sua jornada de vida ou que esteja uma jornada parecida com a minha, não quero que vocês passem por isso. Eu quero que vocês se liguem na realidade que está acontecendo. Eu tô aqui numa cidade um pouco mais barata, eu tive que baixar meu nível. Eu tenho praticamente nada de imóveis aqui. Pelo que eu entendi, ele era da capital e se mudou pro interior, né? Tô com 35 anos, tô trabalhando no subemprego. Eu sei que para muitos talvez isso seja medíocre, mas tudo bem. O que que eu quero falar para a galera aqui? Só um parênteses aí. Eu tenho 34 anos. Sei que a lata tá cansada e tal. Meu mano Jeder aqui tem 35. Se a gente olhar para o nosso passado, a gente olhar para os nossos avós, eles tinham oportunidades. Trabalhando no comércio, eles poderiam ter uma vida digna. Trabalhando no, sei lá, num concurso público, nem se fala. Trabalhando, empreendendo, trabalhando, cara, de empregado, CLT, comércio, qualquer coisa. Tinha-se uma vida digna. Tu conseguia sustentar uma família. Não estou dizendo que era a coisa mais simples do mundo. Cara, isso é verdade. O meu avô trabalhava na Ford e trabalhando na Ford ele sustentou 3 filhos, tá? 3 filhos. Parecia um pouco mais digno do que é o que está acontecendo hoje. Hoje a gente está vivendo uma forma bem diferente. A gente vê que as oportunidades não chegam até a nossa porta, é muito difícil. Cara, deixa eu fazer uma pausa aqui que eu tenho uma opinião um pouco forte sobre isso e eu vou explicar um pouco por quê. Então vamos pensar o seguinte, se eu tenho 35 anos, a geração X, que são pessoas nascidas entre 60 e 85, são basicamente os nossos avós, beleza? Aí tem uma outra geração, uma geração aqui no meio, é a famosa os milênios, né? A geração Y. Geração Y. Esses caras, eles nasceram basicamente entre 80 e 95, 96. Beleza? E aí você vai ter a geração Z, que vem depois, e agora a geração Alpha, né? Então a Gen Z, que eu falo bastante aqui no canal, sei lá, Gen Z, ela nasceu entre 95 e 2010, por aí, 2009, sei lá. Beleza, qual que é o grande ponto aqui, ó? Se você parar pra pensar, o cara que viveu aqui nessa geração, se o cara é brasileiro, como nós, o cara viveu muitas coisas. E tem acima do Gen Z, tem os famosos Baby Boomers, que foi a geração do pós-guerra ali e tal, que aí sim são os nossos avós, em teoria. Os Baby Boomers, eles nasceram entre 45 logo após a guerra, até 60, 62, por aí. Então beleza, então você tem essas 4 gerações aqui. E aí, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pensar com a cabeça do cara que tá na geração X, beleza? O cara que nasceu entre 60 e 85, o que que ele pegou quando ele tava trabalhando, né? Se o cara nasceu no começo ali e tal, pô, o cara ele pega apenas no Brasil a ditadura tardia, né? A parte do diretas já, o fim do regime militar, ele pegou a Constituição de 88. Aí depois, ele pega a hiperinflação, que aconteceu no início dos anos 90. Depois disso, ele pega o dólar, 1 para 1. Que assim, você já deve ter ouvido falar da história do seu pai ou do seu avô que foi pra Disney e que lá na Disney chegou e tinha placa em português. Isso é verdade. Tinha placa em português na Disney. Beleza, então o cara pegou depois o negócio do Collor, o confisco da poupança, o plano real, a hiperinflação, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E aí o cara viveu uma era mais de estabilidade ali e tal. E aí depois ele teve a recessão de novo, feito pelos Estados Unidos em 2014 e etc. O que isso gera na geração X? Gera uma grande aversão ao endividamento.
O cara ele vai entender que a CLT é o porto seguro. O cara tem que trabalhar, tem que arrumar um trabalho. Igual eu falei, o meu avô trabalhou na Ford, sustentou 3 filhos. Esse era o sonho de qualquer um. Todo mundo tinha um tio, um vô, um pai, alguém que trabalhava numa empresa tipo essa, assim, uma empresa de automotivo, de bem durável, que o cara, vivia e trabalhava uma vida inteira, 30, 40 anos, se aposentava na empresa e fazia toda uma carreira ali, enfim, vivia a vida inteira ali, conseguia ter uma vida digna, o cara conseguiu comprar casa, carro, sustentar os filhos, mandar os filhos pra faculdade, o cara conseguia ter uma vida digna. Mas por quê? Porque o cara viveu uma era de extrema incerteza. A questão que eu quero falar e o que para mim é muito importante é que é o seguinte: isso gera um comportamento extremamente averso ao consumo. O cara entendia que ele falou assim: se eu trabalhar nessa empresa e não gastar meu dinheiro, eu vou conseguir dar uma vida digna para minha família. Eu vou conseguir ter uma vida digna. E aí, se você pensar os nossos avós, né, os baby boomers, os caras nasceram apenas após a guerra. Como você acha que gera esse comportamento? Ele é um comportamento onde é que a pessoa ele entende que ele tem que trabalhar, guardar dinheiro, juntar, fazer uma família e etc. Hoje em dia, na vida que a gente vive hoje, a gente basicamente tem um convite para fazer todo o resto disso. E essa é a minha opinião entre esse choque de gerações. E é por isso que eu acho que a comparação da gente com a geração X ela é um pouco injusta. Mas a geração mais nova, ela simplesmente pegou, olhou todo esse quadro aqui e falou assim: pra que eu vou trabalhar tanto quanto esses caras aqui? Eles não vão conseguir comprar casa, não vão conseguir comprar carro, não vão conseguir ter uma vida digna. Eu vou fazer o mínimo e vou tocar minha vida aqui. O sistema quebrou. Esse sistema que prosperou daqui até aqui, talvez não vai ser o mesmo sistema que vai me prosperar. E, cara, vou te falar que, em partes, eu até concordo com a geração Z. Mas vamos voltar pro vídeo do Mano Jeder, que eu quero ouvir o que ele tem para falar. Mas antes, me fala uma coisa. Você concorda com o que eu falei aí? Sobre essa questão da geração X, dos millennials? Como é que você enxerga isso aí? Me conta aqui nos comentários, me fala aí o que você achou. Vamos lá, Mano Jeder, continua aí. Do primeiro emprego que eu fui arrumar, que eu bati de porta em porta, vários currículos entregando em várias lojas, e o argumento deles era sempre o mesmo: você tem que ter experiência. É, Peraí, só. isso pega, né, cara? Como é que você vai arrumar experiência se é seu primeiro emprego? Me pega um pouco, assim, às vezes eu passo umas situações lá na empresa. Ah, deixa eu me apresentar, que eu não me apresentei ainda. Meu nome é Helios, eu sou gerente de uma multinacional e eu quero fazer com que você tenha um plano para que você saiba o que fazer com a sua vida, beleza? E aí eu tava falando, né, na empresa, às vezes a gente tem situações que assim, o cara pede uma determinada vaga e a vaga para analista júnior, estagiário, né, uma vaga de entrada, e aí o cara pede experiência. Eu falei, irmão, o cara não tem que ter experiência, ele tem que ter vontade, ele tem que ter gana, ele tem que querer aquele emprego, é o famoso brilho nos olhos. O cara tem que querer mostrar que ele quer estar lá e que ele entende o tamanho da oportunidade que ele vai ter. Se ele conseguir me provar isso numa entrevista, eu vou ensinar o que ele tem que fazer. Beleza? Só que assim, eu sei que eu trabalho numa empresa bem diferenciada e que a maioria das pessoas não tem a mesma sorte por aí. Enfim, me conta isso aí também. Como é que é na sua empresa? Vocês contratam pessoa júnior com experiência ou não? Esse é meu primeiro emprego. Cara, não fazia sentido para mim, aquilo me deixava puto da cara. Então, muitas vezes eu acabava mentindo no meu currículo para conseguir Não, alguma não, coisa. não. E, cara, Peraí, gente. Peraí, cara. Tá vindo bem aqui o Mano Geder, mas não dá. Nunca minto no seu currículo, tá? É crime. Crime. Não é só ser mais malandro do que as pessoas. É crime. Beleza? Não façam isso. infelizmente é dessa forma que a gente tem que conseguir. E a maioria dos meus empregos Discordo que eu 100%. consegui foi através de uma pessoa que eu conhecia. Eu nunca cheguei lá Network. somente pelo meu currículo. Ah, o fulano me conhece, então ele sabe que eu sou um cara honesto, um cara que dá para confiar. Então eu Uhum. era contratado. E só assim eu consegui meus primeiros empregos. Se não fosse dessa forma, eu não ia conseguir. Então a gente sabe que o momento atual hoje, se você tá passando alguns perrengues ou tá meio perdido, não saber o que fazer, eu vou te dizer uma coisa, cara. Hoje é meio que obrigatório tu empreender no teu negócio. Hum.
sei se eu concordo com o Mano Jeder aqui, cara. Então, assim, esse negócio do tipo, tá ruim, não é pra mim, é negócio da CLT e tal, vou empreender. Cara, tipo assim, você vai empreender com o quê? Você vai comprar, sei lá, 50 mil reais de película de celular, vai abrir uma vendinha pra vender? Pode ser que dê certo, pode ser que não. É difícil empreender também. Essa parte ninguém te conta, mas é difícil empreender. Você concorda com o que eu falei? Me conta aí nos comentários. Obrigatório. Porque Deixar o Mano Jeder falar se aqui que não eu já for interrompi dessa muito, tá? forma, ou você vai ter que optar pelo CLT, aturar CLT. pessoas arrogantes, pessoas que você não gosta, para ganhar É, mísero salário mínimo, que não dá nem para te pagar um aluguel decente, ou você tem que estudar pra caralho para passar num concurso público e também viver com pessoas que você não gosta, fazer um serviço que você não vê deu uma sentido acelerada no vídeo aqui. para se manter. Eu acredito que você não consegue ter um carro de qualidade, uma casa. Bom, eu não posso dar todos os exemplos aqui, mas eu sei que também não é tão fácil assim passar no concurso, porque a gente tem que estudar anos, concorrer com uma caralhada de gente, e a gente sabe que nem todo mundo tem paciência para estudar anos e anos, porque as contas estão batendo na nossa porta. A gente tem que pagar um monte de conta e a gente não tem tempo para estudar, a gente tem que focar em uma coisa apenas. Então, o meu recado é, mano, respira e pensa em abrir um negócio. Que seja um negócio online. Eu não sou o cara, nossa, mais autoritário para falar isso, que você vai ganhar muito dinheiro, mas eu sei que tem várias oportunidades. Se tu olhar aí no YouTube, tem um monte de gente ensinando como que ganha dinheiro e tal. Não é aquele amontoado de dinheiro que nos vendiam antigamente, mas é uma forma simples de fazer. Por exemplo, pegar algum produto na Shopee, revender na tua cidade de forma rápida, sabe? Botar no Marketplace, vender, já é uma forma de ter uma renda. Fazer produtos de afiliado, que eu acredito que ainda funciona, se tu acertar o Não, produto mano. certo. Por exemplo, eu quero Mas vender um assim, livro, por exemplo, se eu falar sobre algum livro aqui no YouTube, eu vou faz lançar isso esse enquanto você livro tá de uma trabalhando, tá? forma ainda Não maior. se demite pra Então, fazer isso, por se favor. apenas pelo salário, sabe? Não ficar refém só de um salário, começar o teu próprio negócio, começar um pequeno negócio, nem que seja que nem eu aqui, postar vídeo falando Aí, sobre cara, experiências e tal, é uma agora forma de ter um sim. negócio, tu É entende o que eu quero isso. dizer? TikTok, tá aí um monte de gente falando que tá ganhando dinheiro no TikTok, viralizando vídeos e tal. Tem essa forma também. Vai, tipo, vai da paciência que tu tem pra trabalhar com isso. Assim, só um ponto aqui, assim. Sabe quanto paga 1 milhão de visualizações no Instagram? R$ 0. Mas tem como. Eu acredito que se tem alguma pessoa conseguindo fazer, é possível fazer. Mas o que eu não acredito mais é trabalhar em um emprego. Isso eu não acredito mais. Crescer numa carreira em um emprego. Cara, a forma que a gente está vivendo hoje, se tu não tiver, no mínimo, duas fontes de renda para sobreviver, é praticamente impossível tu começar a querer crescer na vida, ter as suas próprias coisas. Isso fala de mim mesmo também, porque eu pretendo ter outras fontes de renda, sei lá, com o YouTube talvez, com o TikTok talvez, porque eu tenho uns vídeos lá no TikTok falando sobre o lugar que eu tô, tenho o Instagram também, investindo nessas áreas, e tenho a renda que eu tiro de 99. Quem não me conhece, eu trabalho de 99, mas é um trabalho escravo também. Não pense que é um trabalho fácil, porque não é. É um trabalho que tem dias como hoje, eu não tirei praticamente nada, eu tirei a gasolina e o meu O alimento. dinheiro. Então, pense num negócio, nem que seja ele pequeno, porque o futuro aqui, infelizmente, é a decadência, tá? As coisas não param de subir. Se a gente olhar o mercado aí, a gente já sabe. Carro a gente não consegue comprar, apartamento a gente não consegue comprar. Eu sei que é lamentável falar isso, mas o meu plano, eu já falei em alguns vídeos aqui, é juntar uma grana, nem que eu tenha que vender meu carro, e final do ano eu vou partir. Eu não sei ainda, eu estou estudando em algum lugar que eu vou partir. Eu não sei falar Vai inglês. sair do Brasil. Eu sei que eu deveria já saber inglês com a idade que eu tenho, mas eu estudo muito raramente. Eu até fiz um vídeo falando sobre. Cara, não sei se você sabia, o Mano Jeder, mas apenas 5% dos brasileiros conseguem falar com alguma fluência o inglês. Então você, eu e nós, os brasileiros, 95% da nossa população não fala outra língua. Então, cara, não se considera pra baixo por causa disso, tá? Estudar inglês, uma técnica que eu aprendi, mas eu acabei me desleixando porque eu me mudei pra cá e eu fiquei sem tempo, sabe? E eu sei que é um pouco de desculpa também, mas a nossa cabeça, ela gira muito rápido e a gente acaba focando em outras coisas, deixando o que é importante de lado. E eu não quero que vocês caiam nessa armadilha de pular de galho em galho, mas eu quero que vocês entendam. Empreender, ter seu próprio negócio é meio que obrigatório, tá? E juntar dinheiro para sair do país também. Porque a nossa vida aqui, infelizmente, não tem futuro. Não querendo. Cara, assim, eu acho que eu já sei por onde isso aqui vai cair, mas vou terminar o vídeo aqui. Só que assim,
Também não é assim, cara, abrir o negócio tem muito risco também, eu já tive um negócio, já tive que fechar o meu negócio, não é tão simples assim. E sair do Brasil, cara, se você sair pra sair, é capaz de você voltar. E aí você vai começar a ver que talvez a grama não era tão verde quanto eu achei que fosse. Então, assim, você precisa ter um plano. Sair por. Vou sair, vou tentar a sorte lá, vou ser dishwasher, dog walker, e vai dar certo, em nome de Jesus, amém. Não funciona, cara. Você precisa ter um plano. Ser pessimista, mas eu tô sendo realista com a maioria dos brasileiros, e é por isso que eu deixo esse conselho aqui, porque eu tô vivendo exatamente isso. Podem falar que eu sou derrotado, podem falar que eu sou pessimista, mas Não é o que seu eu enxergo derrotado, é, irmão. cara, tá cada vez mais difícil, tá cada vez mais complicado a gente se manter aqui e prosperar, que é o mínimo que a gente deveria, né? Tipo, eu faço tudo certo, cara. Eu trabalho, eu não, olha, eu não vivo de entretenimento, eu não saio final de semana, mas eu não bebo, eu só trabalho. Então eu vejo que a maioria das pessoas está vivendo esse ciclo de trabalhar, trabalhar, trabalhar e chegar em casa, se anestesiar de alguma forma, final de semana se anestesiar de alguma forma, mas se você não tiver o foco e tiver mais de uma fonte de renda para se manter e para pensar em meter o pé daqui de uma vez por todas, você está perdendo tempo e não está enxergando o que eu estou enxergando e que muitos brasileiros estão enxergando, que é a decadência e a falência desse país, que por muito tempo, desde que eu me conheço como gente, vive uma crise. E é uma crise atrás da outra. E a gente nunca vai escapar disso, porque é o que é. Infelizmente é assim. Então, Cara, esse vídeo aqui, ele é interessante pelo seguinte: primeiro, mostra que o Jeder tem um capital intelectual interessante. Ele conseguiu fazer uma boa leitura macro da situação, conseguiu entender que ele precisa diversificar as receitas dele, que não dá para trabalhar com uma coisa só. Essa parte, perfeito. Agora, empreender não é a solução. Assim, eu já vejo muita gente falando, não, o negócio é concurso, o negócio é empreender e tal. Talvez o que você tem que fazer é ser autônomo também. Tipo assim, fazer pequenas coisas para complementar a sua renda. Vou te dar um exemplo. Eu já ganhei dinheiro sendo músico, então eu já toquei guitarra profissionalmente. Eu tirei foto profissionalmente, eu já fiz um site profissionalmente, eu já fiz planilha profissionalmente. Cara, você tem que ver o que você é bom e que você consiga vender isso. É aí que você gera mais valor para você mesmo. E aí, quando eu falo que você precisa de um plano, o plano ele é a médio e longo prazo, não é agora. Agora, irmão, você tem que fazer o que é possível para você conseguir sobreviver e ganhar mais dinheiro para dar uma vida digna para você e para sua família. Mas o plano ele é de médio e longo prazo. A sua realidade de hoje, ela não te define. Você precisa ter um plano. Se você gostou de vídeos assim, aqui do lado vai ter uma indicação para mais vídeos como esse. E me conta aqui embaixo o que eu falei sobre as gerações. Aquilo fez sentido para você ou não? O que você acha disso? Bom vídeo do Mano Jeder aqui, hein? O link vai estar na descrição. Valeu!